Seguindo falando de razão e proporção, a gente vai falar hoje de porcentagem e regra de 3, tá? Então uma razão muito importante é a que vocês utilizam bastante na parte de administração e contabilidade, né? Que são as razões centesimais ou porcentagens, né? Que são aquelas onde o denominador ele é 100, tá? Então quer dizer que eu estou pegando uma parte em 100 de algum todo, certo? Que eu estou dividindo. Tá? Então como é que a gente calcula a porcentagem de alguma coisa? Como a gente calcula 20% de 500, por exemplo? Então 20% a gente pode escrever assim na representação do percentil, ou 20 por 100, que é a forma que a gente usa para cálculo, ou na sua forma decimal 0,20, né? Que a gente então está dividindo por 100, quer dizer que a vírgula anda duas casas para frente. Então na forma fracionária e na forma decimal, tá? Para cálculo a gente sempre usa essas duas aqui, certo? Essa aqui é só uma representação. Então eu vou calcular 20% de 500, então eu vou pegar a minha fração 20 por 100. Se é de alguma coisa, então é multiplicação 500. Então 20% de 500. Isso aqui vai ser igual, posso simplificar esses zeros aqui, então vai ficar 5 vezes 20, que é 100. Tá? Então 20% de 500 é 100. Vamos fazer o outro. 40% de 200. Então 40%, eu vou escrever ele como 40 sobre 100, ou 0,40. Certo? Então as duas formas que a gente vai usar para o cálculo. Então 40% de 200. Simplifico aqui esses zeros, fico com 40 vezes 2, que é 80. Tá? Então 40% de 200 é 80. E agora 35% de 450. Então 35% é 35 sobre 100, ou 0,35. Tá? Então a forma fracionária e a forma decimal. Eu vou fazer a multiplicação. Então 35 sobre 100 vezes 450. Isso aqui vai ser igual a 15.750 dividido por 100. Então isso aqui eu vou fazer a divisão, ando duas casas para frente, isso aqui são 157.050. Tá? Então isso aqui equivale a 35% de 450. Próximo exemplo, então, um exemplo aplicado, eu tenho um equipamento cujo valor é 8.000 e foi comprado com desconto de 12%. Ele quer saber qual é o valor a ser pago. Então, se eu tenho um desconto, é o valor que eu vou retirar do valor do equipamento. Então, eu tenho que calcular quanto que são 12% de 8.000. Certo? Tem que calcular 12% de 8.000. Então, 12 por 100, né? Sempre transforma esse cara numa fração de 8.000. Ok? Faço a multiplicação, simplifico aqui, tiro esses dois zeros daqui, dois zeros daqui. 8 vezes 12 vão ser 96, mais esse zerinho que sobrou aqui. Então 960. Então 12% de 8.000 é 960, mas não é isso que ele quer saber quanto que ele vai pagar com esse desconto. Então eu vou pegar os 8.000 e vou subtrair 960. Isso aqui vai dar quanto? 7.040, certo? Então o valor a ser pago pelo equipamento é 7.040. Então exemplo 3 agora, contrariando o plano real, o comerciante aumenta o preço de um produto que custava 300 em 20%. Então ele aumentou o custo do produto em 20%. Um mês depois ele se arrependeu e fez um desconto de 20% sobre o preço reajustado.
qual é o novo preço do produto. Muito bem, ele tinha um produto, vamos chamar esse produto de P. Tá? Produto P que valia R$300, ok? E ele fez um aumento de preços de 20%. Então ele aumentou, fez um aumento de 20%. E depois ele se arrependeu e reajustou com um desconto de 20% sobre o novo valor. Então a gente tem que descobrir qual é esse novo valor e aí depois fazer o desconto, tá? Então 20% de 300, quanto que vai dar? 20%. Vamos ver aqui, 20%, 20 por 100 de 300. Corto zeros, 3 vezes 2, 6. Então isso aqui são R$60. Ele fez um aumento de R$60. Então o novo valor é 360. Esse é o valor reajustado com o aumento de 20%. Agora, ele se arrependeu e quer fazer um desconto sobre esse novo valor, de novo, de 20%. Então, eu vou calcular 20% de 360, ok? Vou simplificar, esse zero eu corto com esse aqui eu corto com esse. 2 vezes 36, isso aqui vai dar 72. Como ele está descontando, então eu vou pegar esse valor aqui e vou diminuir. Então, 360 menos 72. Então, aqui vão dar 8, aqui vai dar 28. Então, o novo valor, o valor final, do produto vai ser R$288, tá? Então, ó, analisando aqui, um aumento de 20% e depois uma desconto de 20% não geram o mesmo valor em reais, né? Ó, eu tinha aqui o valor inicial de 300, aumentei 20, depois descontei 20, o valor final deu 288, deu menor do que o valor inicial. Vamos passar agora então, vamos falar sobre regra de 3 simples, tá? Direta e inversamente proporcionais. Quando a gente fala de regra de 3, a gente está falando com grandezas que estão se relacionando de forma direta ou inversa, tá? E aí depende de cada problema e como que a gente analisa as grandezas. Então, vamos fazer o exemplo 1. É mais fácil a gente analisar por exemplos. 6 metros de um tecido custam R$74. Qual é o preço de 27 metros desse mesmo tecido? Primeira coisa, para a gente resolver uma regra de 3, a gente tem que saber quais são as grandezas que a gente está trabalhando. Então, ó, as grandezas aqui do exemplo 1 são metros de tecido e o valor a ser pago por cada metro. Então, ele tinha lá, me disse que 6 metros desse tecido custam R$74. E ele quer saber qual o preço de 27 metros desse mesmo tecido. Então, se ele comprar 27 metros de tecido, qual é o valor que ele vai pagar? Nesse caso, a gente tem metros e valor. Então, quanto mais tecido eu comprar, mais valor eu vou pagar, né? Maior vai ser o custo por essa metragem de tecido. Então, quer dizer que esses dois aqui são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Nesse caso delas serem diretamente proporcionais, a gente vai simplesmente fazer a multiplicação cruzada, tá? Então eu tenho que 6 está para 27, assim como o 74 está para x. E aí faço a multiplicação cruzada. Então 6x vai ser igual a 27 vezes 74. Tá? E aí o 6 está aqui, eu posso passar para o outro lado dividindo, então vai ficar x igual a 27 vezes 74 dividido por 6. Vamos simplificando aqui, ó. Aqui dá para simplificar, sobra 2 e aqui vai sobrar 3, vai sobrar 9. Tá? Simplifico aqui por 3. E aqui eu posso simplificar, com esse vai sobrar
37. Então, na realidade, eu tenho que fazer a conta 9 vezes 37, que vai dar 333. Tá? Então, quer dizer que o novo valor do tecido para ele pagar por 27 metros são 333 reais. Tá? Então, mais tecido, mais o preço aumenta em relação à quantidade. Número 2. Uma secretária digitou 48 laudas em 10 horas. Em quanto tempo ela consegue digitar 72 laudas? Então, aqui ele está relacionando 2. Então, ele está relacionando laudas que a secretária digitou e o tempo que ela levou para digitar. Então, ela digitou 48 laudas. Ela digitou 48 laudas em 10 horas. Ele quer saber em quantas horas ela vai digitar 72. Em quantas horas? Então, X, ela digita 72 laudas. Nesse caso aqui, laudas, quanto mais laudas, mais tempo ela vai demorar. Mais e mais quer dizer que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, 48 está para o 72, assim como o 10 está para X. Tá? E aí, então, se é diretamente proporcional, é só a multiplicação cruzada. Então, 48x vai ser igual a 72 vezes 10. Tá? Peguei e multipliquei cruzado aqui. E aí faço a divisão. Então, x vai ser igual a 72 vezes 10 dividido por 48, que é 720 dividido por 48, que vai dar 15. Quer dizer que para digitar 72 laudas, ela vai demorar 15 horas. Tá? Vamos fazer o 3 aqui, depois a gente muda para inversamente proporcional. Um tecelão fabrica 6 cachecóis em 2 horas e 40 minutos. Em 20 horas, quantos cachecóis ele fará? Muito bem. E a gente está falando em cachecóis e o tempo que ele leva para fabricar cada um deles. Ele diz que faz 6 cachecóis em 2 horas e 40 minutos. Ele quer saber em 20 horas quantos cachecóis ele fará. Então aqui está o nosso X. Tá? O que a gente tem que cuidar? Que as grandezas tenham sempre a mesma unidade. Aqui eu não tenho unidade, né? Que é quantidade de cachecóis, 6 e X. Mas aqui eu tenho 2 horas e 40 minutos. Ou eu transformo tudo para horas, ou eu trabalho com minutos. Tá? Então eu vou transformar tudo para minutos. Então, 2 horas e 40 minutos, 2 horas são 120, mais 40 são 160 minutos. 20 horas vão ser 20 vezes 60, vão ser 1.200 minutos. Tá? E agora eu tenho a mesma unidade, aí sim eu posso relacionar as duas grandezas. Tá? Então, cuide quando a gente tiver unidades diferentes, para mim transformar, sempre deixar na mesma unidade as duas. Ok? Então, quanto mais tempo ela trabalhar, mais cachecóis ela vai fazer, então as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o 6 está para X, assim como o 160 está para 1.200. Como é que vai ficar isso? Faço a multiplicação cruzada, então vai ficar 160x igual a 6 vezes 1.200. Vai implicar x igual a 7.200 dividido por 160. Corto aqui. X vai ser igual a 45. Ou seja, em 20 horas ela vai produzir 45 cachecóis. Então, vamos falar agora de regra de 3 simples, mas com grandezas que são inversamente proporcionais, tá? E a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente monta o problema. Então, no exemplo 1,
Um avião com velocidade de 600 km por hora gasta 20 minutos para ir de uma cidade A a uma cidade B. Um outro avião com velocidade de 800 km por hora, quanto tempo levará para ir da cidade A até a cidade B? Então eu tenho aqui velocidade e tempo sendo relacionados. Então o primeiro avião com uma velocidade de 600 km por hora ele leva 20 minutos. O segundo avião ele tem uma velocidade de 800 km por hora. Ele quer saber em quanto tempo esse avião faz o mesmo percurso. Então a velocidade e o tempo, quanto mais rápido, menor o tempo gasto entre os dois pontos A e B, né? Então essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Como é que eu vou resolver esse problema? Ao invés de multiplicar cruzado, eu vou multiplicar reto. Então quando eu copio as frações aqui embaixo, as frações que são inversas, eu mudo a ordem, certo? Então copiei o primeiro lado igual, agora aqui eu vou inverter. Então vai ficar x sobre 20, tá? E aí eu sigo, agora eu tenho uma proporção, já inverti aqui a parte que é inversamente proporcional e agora eu posso continuar fazendo normal, tá? Multiplico cruzado ainda, então vai ficar 600 vezes 20 igual a 800 vezes x, tá? Multipliquei cruzado normal. Só tenho que cuidar quando eu passar da construção do problema para as frações, que a segunda parte, ou uma das duas frações, eu sempre tenho que inverter. Eu vou fazer a divisão. Então vai ficar x igual a 600 vezes 20 dividido por 800. Cortei aqui. Isso aqui vai ficar 120 dividido por 8. Aí dá para mim simplificando aqui, dá para o 4 tanto em cima quanto embaixo, vai ficar 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, isso aqui é 15. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o avião 2, ele andando a velocidade de 800 km por hora, vai levar 15 minutos para ir da cidade A até a cidade B. Por exemplo 2, 24 operários fazem uma obra em 5 dias. Em quanto tempo 40 operários igualmente capacitados fariam a mesma hora? Então aqui eu tenho o número 2, operários, certo? E dias. Dias em que ele constrói aquela obra. Então 24 operários fazem uma obra em 5 dias. Em quanto tempo 40 operários fariam a mesma obra? Tá? Então se eu tenho mais operários, eu vou demorar menos tempo. Então mais operários, menos tempo. Isso são grandezas que são inversamente proporcionais. Então para mim resolver, eu vou ter que multiplicar cruzado. Para representar essa multiplicação, multiplicar reto. Para representar essa multiplicação reta, eu vou copiar uma das frações e a outra eu inverto. Então aqui eu tenho 5 sobre x, então vai ficar x sobre 5. E aí depois eu sigo normal e multiplico cruzado. Tá? Então vai ficar 24 vezes 5 igual a 40 vezes x. E aí isolo o x normalmente. Então x vai ser igual a 5 vezes 24 vai dar 120 dividido por 40. Corta, isso aqui sobra 3. Então quer dizer que 40 operários fariam a mesma obra em 3 dias. Tá? Então o que a gente tem que prestar atenção é sempre que as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente sempre inverte uma das frações. Nesses dois exemplos, deu o caso de ser o x, mas a gente poderia ter invertido naturalmente a primeira aqui. Tá? A fração que vocês vão inverter é indiferente, tá? Mas uma delas a gente tem que trocar a ordem, certo?